Dr. Ricardo Oliveira, por estar conosco, doutora Karen Dias, Dr. Alberto Macedo, Dr. Paulo Ricardo de Cardoso, e agradecer ao nosso diretor jurídico, Dr. Manuel Antônio dos Santos, por coordenar todo esse evento. Obrigada. Eu vou falar rapidamente sobre a ABS. A ABS é uma associação que representa 2.000 empresas do segmento de software e serviços no Brasil. Estamos em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. Já emitimos cerca de 40.000 certidões e temos 12 comitês e grupos de trabalho, né? Que a gente tem discutido muito sobre vários temas de interesse voltados a políticas públicas, como plataformas digitais. Esse é um GT também, o tributário, dentro da ABS, LGPD. Então, tudo em prol de um país cada vez mais digital e menos desigual, mais competitivo, né, mais dinâmico, ético, sustentável. Então, é isso que a gente busca por meio dos nossos comitês. Então, aqui a gente trouxe alguns programas que a ABS tem, por exemplo, com a mobilização pela redução da desigualdade, que é um problema que trabalha tanto o ambiental quanto o social. Temos diagnósticos de sustentabilidade, diagnóstico de LGPD, muitos conteúdos de todos os nossos webinários no nosso canal de YouTube. Então, se você está procurando um tema específico, provavelmente do setor de tecnologia, você vai achar dentro do nosso canal do YouTube. Temos também uma preocupação grande em fazer treinamentos de compliance, passar essa área de compliance, uma empresa ética para as nossas empresas, para que todos estejam de acordo com as normas, né? E isso, assim, então a ABS tem trabalhado cada vez mais para trazer benefícios para os seus associados, por meio também da parte da saúde, segurança cibernética, né, segurança odontológica, e é isso. E a ABS abriu agora um think tank, que foi em fevereiro, para integrar pesquisa com as empresas. Então, a gente fez uma parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP, onde a gente vai atrair pesquisadores do Brasil todo para discutir os temas de interesse. Então, hoje a gente está com pesquisadores para dados abertos, governo digital e governo aberto, futuro do trabalho, inteligência artificial e plataformas digitais. E em breve teremos novas chamadas para outros pesquisadores nesses temas que estão listados aqui. Segurança jurídica e tributária é um dos temas. E aqui a nossa agenda, né, a agenda regulatória proposta para a ABS em 2023, né, pela ABS, proposta para o governo e para entendimento da sociedade, sobre a importância de a gente trazer esses temas de tributação, relações de trabalho, inteligência artificial e segurança cibernética. Então, é um documento que vale a pena ser consultado. Aqui tem o QR Code para quem tiver interesse. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês por estarem conosco. Eu vou passar a palavra para o Dr. Manuel, que será o nosso moderador. Obrigada, Dr. Manuel. Agradeço, Jamile, pela abertura. Muito obrigado a todos que estão conosco. Obrigado aos nossos palestrantes, Dr. Paulo, Dr. Ricardo, a Karen e o Alberto. Farei uma breve apresentação agora do Dr. Ricardo, que vai iniciar os nossos trabalhos, porque eu prometi ser bem breve na abertura, para sobrar mais tempo para a gente debater, tá? O Dr. Ricardo Godoy é um advogado amigo nosso, né? Participou ativamente do processo da ADI 1945, aquelas 5 ações sendo para ADIs, e uma RE declarou a incidência do ISS e não do ICMS nas operações de software. Então, a gente já conhece... Só licença um pouquinho, a sua fala está... Não sei se o senhor está mexendo em alguma coisa enquanto fala, mas está com um chiado grande. Só porque quando o senhor começou não estava, se o senhor puder só cuidar, porque não estava dando para entender direito. Vamos ver. Melhorou. Mesma coisa? Não, melhorou. Obrigada. Acho que é o botão pegando na mesa. Deixa eu ficar um pouquinho mais distante. Acho que é isso.
Obrigada. Então, o doutor Ricardo é amigo nosso, trabalhou ativamente nas EDIs, que declarou a incidência do ISS, não do ICMS, nas operações com software. Ele é advogado da Confederação Nacional do Serviço e também do CEPROSP, né? Vai falar, inclusive, de uma conquista recente que ajuda bastante o setor em relação à não incidência do PIS/COFINS sobre a parcela do ISS, né? Ele é formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, mestre em Direito Tributário, ele é assessor jurídico da CNS e do CEPROSP, entre outras atividades. Doutor Ricardo, a fala é sua, por favor. Muito obrigado pela presença. Bom dia, doutor Manuel. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada, tanto pela diretoria, especialmente na pessoa do doutor Manuel. De fato, o tema aqui que me foi sugerido tratar, né? O programa de redução de litígios fiscais, é um tema que eu poderia ficar aqui bastante tempo falando, principalmente os termos, né? Para se aderir a esse programa. O programa já é do novo governo, né? Do novo governo federal, é uma portaria já de 2023, é uma transação em que o governo federal entendeu que, dessa forma, ele poderia reduzir a quantidade de processos administrativos dos contribuintes, trazendo, eventualmente, receita, né, para o governo federal. Então, um tema mais técnico, eu vou agora compartilhar aqui com vocês uma tela de apresentação, mas não vou me prender tanto a essa tela, porque ela é mais técnica, ela reproduz basicamente o que está nos dispositivos legais e, de qualquer forma, a ABS vai disponibilizar para quem quiser esse arquivo. Ao final, basta vocês solicitarem aqui para a Miriam, para quem quer que seja, o conteúdo inteiro dessa apresentação. Então, vou começar aqui, tá, gente? Então, como eu comentei, acredito que todos estejam vendo, né? A base legal é essa portaria conjunta entre Procuradoria e Receita Federal, já de 2023. E a ideia, e acho que aqui tem um ponto bastante importante, é uma eventual transação tributária, ou seja, uma forma de negociação de débitos fiscais exclusivamente em contencioso, né? O que significa isso? Débitos que estejam sendo, de alguma forma, contestados pelo contribuinte ou pelo fisco. Então, não inclui essa transação, esse programa de redução de litígio fiscal, não inclui os débitos, por exemplo, que estejam apenas no conta corrente, né, dos contribuintes, aqueles débitos que a empresa, por algum motivo, deixou de recolher, mas que ainda não foi instalado ou não foi instaurado um processo administrativo, né? Ou seja, a Receita Federal não está cobrando o contribuinte, portanto, esses débitos não podem ser objeto de transação aqui no litígio fiscal. Da mesma forma, discussões judiciais, né, não incluem aqui também a portaria não permite. Então, só para, de certa forma, organizar aqui, são basicamente o que tiver sendo discutido em contencioso administrativo ou fiscal em primeira ou segunda instância, ou seja, nas delegacias de julgamento ou no cárcere, e aquilo que for de pequeno valor, de até 60 salários mínimos, também no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União. Ou seja, somente aquilo que estiver inscrito em dívida ativa da União que for até 60 salários mínimos. Então, apesar do nome, Programa de Redução de Litígio Fiscal, essa é uma primeira crítica aqui que se faz a esse programa, dado ao fato de que a abrangência dele é limitada, né? Se a ideia era, por um lado, reduzir o litígio, permitir uma regularidade de pagamentos e, ao mesmo tempo, arrecadação para o governo, há uma questão bastante importante até onde esse programa não deveria ter sido mais aberto. Mas nisso entra uma outra discussão um pouco mais complexa, né? Até onde
esses programas de parcelamento, eles efetivamente ajudam ou não o contribuinte, né? É uma discussão muito grande em função dos diversos parcelamentos que houve ao longo dos últimos 20 anos, que talvez tenha, de certa forma, alterado o comportamento do contribuinte, ou seja, muitos contribuintes deixam de recolher esperando já vir esse parcelamento com desconto. Então, é uma questão um pouco mais complexa. O fato é que essa possibilidade aqui de transação ela é limitada. Tá? Conforme vocês estão vendo na tela aí, os benefícios são, obviamente, de poder parcelar esses débitos, descontos, mas aí entra uma segunda questão, ou seja, os descontos são para aqueles débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, e essa é uma análise feita exclusivamente pelo fisco, ou seja, eles é que decidem se o crédito é irrecuperável ou de difícil recuperação. Permite a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social. Esse é o ponto positivo dessa transação, porque não é todo parcelamento ou todo pagamento com desconto que permite a utilização de prejuízo fiscal. E a possibilidade de, né, como está aí no item 4, de créditos líquidos e certos devidos pela União, mesmo adquiridos de terceiros. São os precatórios, né, que você pode utilizar. Normalmente os precatórios são vendidos com deságio, já existem, essa portaria já está regulamentada, como é que você faz isso? Então também é um ponto positivo aqui, porque há muitos precatórios ainda, principalmente depois da emenda constitucional que acabou, vamos dizer, atrasando o pagamento de precatórios, né, limitando o pagamento de precatórios federais desde o ano passado. Então, você tem agora um mercado de precatórios que voltou a existir em âmbito federal por conta desse atraso no pagamento dos precatórios. Então, é possível, sim, se encontrar precatórios com deságio, e aí algumas empresas podem se interessar por isso. Primeiramente, o prazo de adesão era até 31 de março, ele foi prorrogado agora até 31 de maio, né? Hoje estamos aqui no dia 27 de abril, então tem mais um mês. Pode ser que seja prorrogado novamente, não sabemos. O que se comenta nos bastidores é que a prorrogação se deu porque a adesão não foi muito grande e também porque houve muito pouco tempo para as empresas conseguirem entender exatamente o que podia, o que não podia e assim por diante. A formalização está aí, é um detalhe, acho, menor, mas, enfim, ela ocorre de forma toda eletrônica, né? Em geral, as empresas todas deveriam ter recebido e-mails em sua caixa postal dentro do site da Receita Federal, informando a possibilidade de adesão a esse parcelamento, a essa transação. Mas mesmo quem não recebeu ou eventualmente recebeu e esse e-mail indicava um ou outro processo, nada impede que você tente fazer a adesão de outros processos, desde que preenchidos aqueles requisitos iniciais, né, de contencioso administrativo e, se for inscrição em dívida ativa, de até 60 salários mínimos. Prestação mínima, e aí você tem as efetivas modalidades de transação, né? Importante que qualquer transação aqui de processo administrativo deveria acarretar automaticamente a suspensão dos processos administrativos. Estamos nos deparando aqui com um primeiro problema efetivo das empresas que fizeram adesão nos meses de fevereiro e março e que já estão com problema de renovação de certidão negativa, porque os débitos não estão suspensos, segundo a Receita Federal, alegando que não há previsão de suspensão da exigibilidade, o que é um absurdo completo. Eu costumo dizer que isso é retrato do Brasil. E então, assim, já há mandados de segurança necessários para que as empresas consigam suspender a exigibilidade dos débitos que estão transacionados no programa. Então, não estamos falando aqui de
adesões irregulares, falta de pagamento. Estamos falando de adesões absolutamente regulares, pagamentos feitos nos prazos acordados, aplicados os descontos, preenchidos todos os requisitos, e a Receita Federal alegando que não há previsão legal para a suspensão da exigibilidade, o que, sinceramente, não faz o menor sentido. É simplesmente mais vamos dizer, um ponto para que empresas que ainda não aderiram pensem duas vezes se vão realmente aderir a esse programa, né? Se você corre o risco de, mesmo pagando e desistindo de uma discussão, você corre o risco de não ter sua certidão, não tenho dúvida que muitas empresas vão ainda cogitar de não fazer adesão. Enfim, são duas modalidades de transação, como eu comentei com vocês. Basicamente, o contencioso administrativo fiscal, né, que tenha recurso pendente de julgamento ainda, ou na primeira instância, na DRJ, ou no CARF, em segunda instância, e que pode ser pago ou com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa da CSL, e aí vem as hipóteses, né, os débitos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, que tem lá os percentuais de redução de multa e juros previstos na portaria, assim como o valor mínimo a ser pago, o número de prestações e as regras para a utilização desse prejuízo fiscal e base negativa. Na realidade, eles precisam estar apurados e registrados até 31 de dezembro de 2021. Isso é importante, tá? A gente, apesar de estar em 23, o prejuízo fiscal e base negativa é até 31 de dezembro de 2021, ou seja, não entram os de 2022. E ainda tem também aqueles débitos classificados como alta ou média perspectiva de recuperação, como eu disse antes, sempre sob a perspectiva e análise da Receita Federal e da Procuradoria, né? Esse critério do que é irrecuperável, difícil, alta ou média recuperação. E aí você tem os descontos, que são menores, evidentemente, previstos na portaria. Ainda dentro dessa mesma hipótese, ou seja, contencioso administrativo fiscal com recurso pendente de julgamento no âmbito da DRJ ou do CARF, você tem um pagamento sem a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa. Aí você vai ter uma outra forma de pagamento, outros tipos de descontos, conforme previsto aqui. Como eu disse para vocês, eu não vou ficar detalhando, porque vai acabar tornando a apresentação muito extensa e desgastante. E, no fundo, aqui não é nem questão interpretativa, basta uma leitura e uma aplicação direta do que está no texto de lei, né? A outra hipótese de transação, não, ainda dentro daquela hipótese, é importante ter uma questão bastante importante. A Receita Federal e a Procuradoria, eles estabelecem a capacidade de pagamento do contribuinte. É o que eles chamam de rating. Isso é feito por uma fórmula que a própria Receita Federal e Procuradoria estabeleceram, com base, né, no volume de pagamentos de tributos dos últimos anos, comparando com o volume de faturamento das empresas, e eles já têm um rating que aí sim, esse rating permite uma maior ou menor capacidade de pagamento. Então, isso não é uma conta que é feita depois. Toda empresa já tem o seu rating estabelecido e é possível se consultar isso no ECAC. Tá? E ele é que vai informar e vai, de certa forma, dirigir os percentuais de desconto efetivos. A segunda modalidade de transação é a de pequeno valor, né? Então, são os débitos com até 60 salários mínimos, desde que o sujeito passivo seja microempresa ou empresa de pequeno porte. Não estou nem falando aqui de pessoa natural, porque acho que a apresentação aqui é dirigida a pessoas jurídicas, principalmente, né? E aqui, sim, depende da capacidade de pagamento, e esse pagamento já tem as previsões legais de forma de pagamento. Enfim, pontos importantes aqui, ainda sobre a utilização de prejuízo fiscal, né? Essa apuração, no primeiro momento, é feita pela empresa, sujeita a uma
análise óbvia que a Receita Federal irá fazer em até 5 anos. Então, assim, é muito importante que as empresas tenham plena convicção de que elas possuem ou não esse prejuízo fiscal, essa base negativa, porque em algum momento a Receita Federal e a Procuradoria farão um pente fino para se certificar de que efetivamente eles existem e eles estão calculados corretamente, né? Detalhes importantes. Acho que precisa ficar claro que não é possível se utilizar os depósitos judiciais, tá? Então, quem tem discussão na justiça com depósito judicial, não dá para resgatar esses depósitos, eles eventualmente, se tiverem vinculados a um contencioso administrativo, eles vão ser automaticamente transformados em pagamento. E, por fim, evidentemente, que as empresas têm que manter a regularidade, né, dos pagamentos. Por exemplo, quem fez a adesão até 31 de março, né, tem que fazer o segundo recolhimento agora até amanhã, dia 28 de abril, sob pena de exclusão sumária do programa. As prestações são sempre atualizadas pela Selic. Então, assim, acho que, em linhas gerais, é isso que diz a transação. A gente fiz até aqui uma tabela, um resumo, como eu disse para vocês, isso depois vai ser disponibilizado para vocês, mas queria, para finalizar aqui, só apontar, então, alguns pontos importantes. O primeiro deles, como eu já disse, esse problema já está ocorrendo com relação à suspensão da exigibilidade e, portanto, a negativa de certidão negativa por conta da Receita Federal, alegando que os débitos não estão suspensos. Ao que parece, o programa ele tem vantagens para quem tem prejuízo fiscal, efetivamente, ou base de cálculo negativa, e desde que, obviamente, você tenha débitos em contencioso administrativo. Acho que a grande desvantagem é o fato de você não poder incluir outros débitos inscritos em dívida ativa ou mesmo no conta corrente, né? Débitos em dívida ativa acima de 60 salários mínimos ou em conta corrente, débitos que ainda não estão em litígio fiscal. Não permite que você inclua novos parcelamentos nesse programa. Então, quem tem parcelamentos, como outros programas de parcelamentos com descontos permitiam que você migrasse, né, parcelamentos ativos ou mesmo rompidos, mas aqui não é possível. Não tem como você alongar a dívida além dos prazos que estão previstos aqui na portaria. Então, basicamente, acho que vou só para a última tela aqui, que também fala, é o resumo do que a gente acabou de falar. Transação do contencioso de pequeno valor. E vou parar aqui o compartilhamento para agradecer vocês e à disposição, né, de qualquer pergunta ou dúvida. Como eu disse, a ideia é que vocês tenham acesso a esse arquivo, né? E assim, depois, inclusive, Dr. Manuel, ou quem quer que seja da ABS, pode até disponibilizar meu e-mail sem nenhum problema, para fins até de tirar dúvidas, a gente está à disposição. Obrigado. Ricardo, desculpa, fala um pouquinho sobre a circular do CEPROSP. Eu sei que você é consultor do CEPROSP. O pessoal recebeu ontem, associados, uma circular do CEPROSP, falando sobre uma decisão judicial e como tirar proveito. Queria que você desse um minutinho a mais para a gente para falar sobre esse tema. Tá bom, doutor Manuel, obrigado. É um assunto bem rápido. Como muitos de vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal decidiu, alguns anos atrás, a chamada tese do século, ou seja, a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. As empresas prestadoras de serviço, da mesma forma, entendem que, pelo mesmo raciocínio, haveria possibilidade de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. O CEPROSP
moveu essa ação em nome dos seus filiados, associados, sindicalizados. Essa tese ainda não foi definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal, isso é importante deixar claro, porém, o processo do CEPROSP transitou em julgado, né? O processo do CEPROSP chegou até o tribunal e, quando foi apresentados os recursos especiais e extraordinários, houve negativa de admissibilidade, curiosamente, pelo então presidente do TRF1, Cássio Nunes Marques, que depois veio a ser nomeado ministro supremo, e a ação do CEPROSP se encerrou. Isso permite que as empresas com alguma vinculação ao CEPROSP, aqui estou deixando claro que não se trata de fazer propaganda aqui, né, mas a vinculação é obrigatória, possam excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS desde então. Essa decisão foi transitada em julgado em 2019, e pleitear, por meio de habilitação de crédito perante a Receita Federal, tudo que foi recolhido de ISS desde 2012, porque a ação do CEPROSP ela é de 2017. Há uma questão importante que envolve um recente julgamento do Supremo sobre coisa julgada em matéria tributária, né? Afinal de contas, se essa tese não foi julgada pelo Supremo e o CEPROSP tem uma decisão transitada em julgado, será que corre o risco de, se amanhã o Supremo decidir contra a tese, a ação do CEPROSP cair por terra? Sim, corre esse risco. Ainda não foi publicado esse acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre coisa julgada, mas é o que foi decidido em sessão de julgamento. Porém, também em sessão de julgamento, o Supremo entendeu que só a ação do CEPROSP deixaria de ter validade a partir da decisão do Supremo que entender contra a tese. Ou seja, quem se beneficiou até aquele momento, quem pleiteou de volta, quem fez a compensação do tributo recolhido a maior até aquele momento, estaria livre de ter que devolver isso aos cofres do poder público. É isso que o Supremo decidiu lá em relação à coisa julgada. Mas, enfim, Tom Manuel, acho que a questão era só para... O senhor pediu para eu comentar, não tem nada a ver com o tema que o senhor me pediu para falar, mas é só para esclarecer. O CEPROSP, apesar da decisão ser transitada em julgado desde 2019, o CEPROSP tem feito essas circulares periodicamente, porque as empresas só têm até 2024 para habilitar seus créditos. Tá? São 5 anos da data do trânsito em julgado. Como o Supremo ainda não decidiu a tese do ISS, querendo ou não, há uma possibilidade aí, né, de algum benefício, mesmo que a tese venha a ser julgada desfavorável no Supremo Tribunal Federal. É isso. Só está mudo, doutor Manuel. Seu microfone está fechado. Eu tirei o microfone e coloquei o cabinho aqui para ver se desaparece aquela interferência que você estava falando, tá? Nós teremos agora a apresentação do Dr. Paulo, e eu vou abrir o currículo dele, um minutinho só. Dr. Paulo Ricardo de Souza Cardoso, até o nome é longo, hein? Gente, ele tem especialização em engenharia, graduado pela PUC, Rio Grande do Sul, e graduado em ciências contábeis pela FURG, graduado em Direito pela mesma universidade no Rio Grande do Sul, é especialista em Direito Tributário, é um curso de extensão, né, da UCB, é consultor empresarial na área tributária, é consultor do Fundo Monetário Internacional, consultor do Banco Mundial, consultor dos tributários, colaborador do CIAT e da FIP, e uma experiência muito grande dentro da Receita Federal, trabalhou inclusive à época do nosso conhecidíssimo Everardo Maciel, né? Foi auditor da Receita Federal e exerceu lá na Secretaria da Receita Federal diversos cargos, inclusive o de secretário adjunto, né, da Receita Federal. Então, tem muita experiência para nos compartilhar conosco, né? Vai falar especialmente sobre uma medida legal recente que
trata sobre preço de transferência. Mas, doutor Ricardo, se o senhor quiser adentrar em alguma outra seara, fique à vontade também, tá bom? Muito obrigado pela presença conosco. Doutor Manuel, muito obrigado. Aos demais que estão aqui participando conosco também, muito obrigado. Eu que agradeço aqui essa oportunidade. Na verdade, o doutor Manuel me deu assim, um leque, nada muito específico, para falar sobre os temas tributários do momento. E temas tributários do momento é que não faltam, né? Todo dia nós temos um fato novo. Ontem tivemos o fato da decisão do STJ, e também um segundo fato, a decisão do Supremo sobre a decisão do STJ, ou seja, fatos novos nessa área tributária, o Brasil é pródigo. E, paralelo a isso, temos aí uma discussão toda encaminhada no Congresso Nacional sobre reforma tributária. O meu amigo Alberto Macedo vai falar depois sobre reforma tributária, especificamente numa viabilidade que eu não descarto como uma possibilidade muito concreta, de nós termos, não o mundo ideal, mas o mundo real possível, que é sobre a PEC chamada Simplifica Já. Não vou entrar nessa seara do Alberto, obviamente, mas eu diria que sobre dois assuntos, a reforma tributária e a MP 1152, a MP 1152 é aquela que altera o nosso regramento sobre preços de transferência. Só para a gente fazer um pequeno briefing, nós temos uma regra no Brasil sobre preço de transferência, uma regra muito objetiva, desalinhada com as regras adotadas pela OCDE e pelos países que são membros da OCDE. E esse desalinhamento resume-se na adoção de um princípio que não dá para a gente fazer a tradução literal, o arm's length, mas no jargão comum esse princípio diz o seguinte: não faça nada diferente do que você faria com um diferente. Em outras palavras, é isso. Olha, todas as transações que você faz com entidades, com organizações, com associados, com vinculados, tem que ser nos mesmos patamares das transações que você faz com empresas e entidades não pertencentes a esse seleto grupo de vinculados. Isso, obviamente, que vai dar muito trabalho ainda para as empresas, principalmente as empresas que não têm vinculação internacional, que não têm filiais ou matrizes fora do país. As grandes empresas, as grandes corporações já adotam esse princípio do arm's length nas suas sedes ou nas suas outras unidades no mundo afora. As empresas nacionais, até então, obviamente nós estamos falando que as empresas suscetíveis a preços de transferência. Não são todas as empresas que estão suscetíveis a preços de transferência. Vão ter que, sim, fazer uma adaptação no seu modelo, nos seus processos, porque, embora pareça complexo, os conceitos pareçam complexos, eles não são complexos, mas são trabalhosos. A definição e os parâmetros a serem utilizados vão dar assim, um pouco de trabalho. Muito bem. A medida provisória 1152, que trata desse processo todo, ela foi editada no final do ano passado, ela já teve uma prorrogação dos 60 dias, e agora, no dia 30, especificamente dia 30 de março, ela foi analisada pela Câmara dos Deputados, a 30 de março ela chegou no Senado Federal para sua análise também. E tem um ponto muito específico, importante, que tem relacionamento direto com as empresas associadas da ABS, em relação a royalties, né? Licenciamento, royalties, enfim. Nesta medida provisória, ela revoga por completo a legislação até então existente sobre royalties no que se refere à dedutibilidade dessas despesas. Mal comparando, royalties poderia ser qualificado como um aluguel, ou seja, nós temos o aluguel de um prédio, o aluguel de uma máquina, o royalties nós temos como se fosse o aluguel de uma ideia, de uma inovação, de uma criação. Infelizmente, a legislação brasileira sobre esse assunto não se atualizou ao longo do tempo. A dedutibilidade sobre royalties foi estabelecida em 1958. Claro
que a maioria não era nem nascido. O Tormanel, então, nem era nascido ainda nessa época. Em 1958, essa legislação veio a reboque da implantação da indústria automobilística no Brasil. Aí lá tínhamos uma preocupação, o governo da época, de que fosse ocorrer um desvio de receitas do Brasil remetidos para o exterior através de um instrumento chamado royalties. Então, estabeleceu essa limitação que chegava a 5% da receita líquida operacional. Vejam, senhores, que uma limitação de despesas de royalties a 5% da receita líquida operacional é extremamente baixa para as empresas que usam e faz parte do seu processo de trabalho pagar royalties, né? Nós temos hoje praticamente todos os setores econômicos pagam royalties. Você tem setor da têxtil, paga royalties, setor de cosméticos, perfumes, paga royalties, setor software, paga royalties. Eu estou generalizando aqui o termo royalties, mas se enquadra em licenciamentos. O setor agro paga royalties quando se utiliza de tecnologia externa. Muito bem, até então, essa limitação era 5% da receita líquida. Com o advento desta medida provisória, e aí cabe uma observação, com o advento da medida provisória que trata de preços de transferência, essa dedutibilidade, essa limitação da dedutibilidade foi revogada. Portanto, qualquer pagamento de royalties, nas condições estabelecidas pela medida provisória, e o relatório que saiu da Câmara e foi para o Senado modificou um pouquinho essas condições, essas despesas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda e da CSR. Tem uma condição que não é permitida a dedutibilidade. Quando essa despesa de royalties implicar nesse relacionamento entre partes ligadas ou interligadas, implicar o não pagamento de imposto aqui no Brasil e o não pagamento de imposto no destino onde está sendo remetido o royalties. Aí essa dedutibilidade não é aceita. Mas, via de regra, nas transações normais, é possível, sim, a dedutibilidade dos royalties. E mais, essa dedutibilidade já pode ser usufruída a partir de 1º de janeiro de 2003. Obviamente, se a medida provisória vingar, e tudo indica que ela vai ser aprovada no Senado com alguma alteração e vai ser sancionada a lei. Mas já pode ser, diferentemente das outras regras de preço de transferência, que somente por adesão, né, ela já pode ser utilizada já a partir de 1º de janeiro de 2023. Nesse sentido, a Receita Federal até soltou uma instrução normativa regulamentando esse processo de adesão aos dispositivos da medida provisória e viabilizando a dedutibilidade das despesas de royalties em 2023. Tem um ponto e que eu queria chamar a atenção, que a revogação da limitação da dedutibilidade veio por conta da nova legislação sobre preço de transferência. Nós poderíamos fazer uma seguinte inferência, então, que aquela limitação lá de 1958, ela só existia porque nós não tínhamos uma norma sobre preço de transferência adequado. Isso eu também poderia estender esse pensamento, né? Então, quer dizer que as empresas que não estão suscetíveis às regras de preço de transferência já poderiam usar a dedutibilidade plena. É uma tese a ser pensada, já que a motivação da revogação da legislação que limitava veio por conta de uma nova regra de preço de transferência. Enfim, um ponto importante é que, como eu disse, a dedutibilidade ela já pode ser aproveitada a partir de 1º de janeiro de 2023, mas há um aspecto que nós conhecemos, muitas empresas foram autuadas por conta dessa limitação da dedutibilidade no passado, referente a fatos geradores de 2022 para trás. Aí temos uma questão se esta legislação tem o efeito de
alterar o entendimento do fisco em relação ao passado. Claro que explicitamente ela não diz isso. Ela diz que a revogação das normas de 1958, 56, 58 é a partir de agora. Mas é um ponto que, se vier um entendimento, vai favorecer muitas, nesse sentido, vai favorecer muitas empresas que têm alta inflação, têm questionamentos, inclusive no Poder Judiciário, têm alta inflação no CAP, enfim. Esse é um aspecto interessante. Num dos relatórios que foi divulgado lá na Câmara dos Deputados, tinha até uma emenda que permitia a retroagir essa possibilidade de dedutibilidade plena para um determinado setor específico, o que não faria sentido ser, numa norma, tratar um setor específico. Esse assunto não foi contemplado nesse último relatório, nesse PLV já, PLV 4, que foi encaminhado para o Senado Federal fazer a sua análise. Em termos da medida provisória 1152, então é isso, nós temos que agora acompanhar, já tem uma série de emendas já apresentadas no Senado Federal. As alterações que a Câmara fez no texto original da medida provisória não foram alterações profundas, as alterações mais envolvendo questões redacionais, a não ser esta, a única regra da indedutibilidade dos royalties quando esta operação resultar em não pagamento de tributo no Brasil e não pagamento de tributo lá no exterior em destino da remessa dos royalties. Em relação à MP 1152, doutor Manuel, é isso, nós temos que monitorar agora essas emendas. Eu já vi que tem emendas muito interessantes nesta questão, inclusive, e verificar aí o desenrolar das discussões no âmbito do Senado Federal. O que acontecerá a partir daí, se por acaso houver uma alteração mais profunda no texto da lei, no texto PLV, provavelmente a Receita Federal vai ter que alterar a Constituição normativa que regulamentou essa questão da opção da aplicabilidade das regras da MP já a partir de 1º de janeiro de 2023. Essa extensão normativa da Receita Federal, na verdade, ela só tratou basicamente desse processo de adesão para valer em 2023. Seguramente teremos outras normas, outras extensões normativas, regulamentando aí o processamento dos conceitos trazidos pelo princípio arm's length, que estão contemplados aí nesta medida provisória. Doutor Manuel, tem outros temas aqui, se o senhor quiser, aí não sei qual é o meu tempo, mas essa foi a demanda inicial, né? Tem mais 2 minutos, se você quiser aproveitar. Bom, agora. Eu vou aproveitar para o setor especificamente, não vou falar de reforma tributária, vou deixar essa pauta toda para o doutor Alberto, mas nesses 2 minutos também tem um ponto muito interessante, que foi aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, foi mencionado há pouco, sobre a natureza do software, né? Software passa a ser serviço e não é mais mercadoria, como até então os estados gostariam que continuasse sendo, até para poder cobrar o ICMS. Se é serviço, ISS, Imposto sobre Serviço, competência das prefeituras. Só que essa decisão do Supremo redundou em outros desenlaces, aí, principalmente no âmbito federal. Se é serviço, para as empresas que optam pelo lucro presumido, então não pode ser a alíquota de mercadoria, 8%, a alíquota que for, sim, e passa a ser a alíquota de serviço específico, né, de 32%. Ou seja, se por um lado essa decisão tirou a incidência do ICMS do software para a incidência do ISS, por outro lado, nesse contexto, a Receita Federal entendeu então, se é serviço, tem que se aplicar as alíquotas específicas de serviços para apuração do lucro presumido. Isso está contemplado, inclusive, em 2 consultas, na solução de consulta. A solução de consulta 36, que depois foi ratificada numa outra solução de consulta que analisava uma outra questão central,
mas ratificada essa tese de que é serviço e por a solução de consulta 75, e, portanto, conclui-se hoje que as empresas do lucro presumido que operam com software, ainda que não produzam software, mas vendam software, aplicar-se o entendimento do lucro presumido sobre serviço. Né? Eu acho que esse é um ponto também muito interessante que boa parte das empresas associadas ou não associadas, mas, enfim, que lidam com esse produto software no Brasil, vão se deparar. E uma outra questão também sobre software é aquela celeuma, né, nas importações, como se processa o registro das importações de software. No passado, o software vinha num disquete, vinha numa caixinha, passava pela alfândega, um container cheio de disquetes ou até de pendrive, contendo software. Hoje, portanto, passava pela alfândega. E tinha todo um regramento sobre o valor aduaneiro daquele software que estava ali no meio físico. Hoje nós sabemos que os softwares são baixados da nuvem, e lá na nuvem não tem alfândega. Como é que se processa, se registra o software que é baixado na nuvem em termos de ingresso no Brasil? E mais, né? Muitas vezes o software vem dentro de um equipamento, ou é um software residente no equipamento, ou é um software que vem com um acessório do equipamento. Esse software poderia vir da nuvem. E na hora que esse equipamento entra no Brasil, na alfândega, o que compõe o valor aduaneiro? É o valor do equipamento, é o valor do software, ainda que o software não precisasse vir no equipamento. Então, essas questões são questões bem pontuais, polêmicas, e que são aí já do dia a dia das empresas que trabalham com esse setor, né, de software. Acho que eu completei meus Muito obrigado, muito obrigado pela claríssima apresentação, muito didática, de professor mesmo. Obrigado, doutor. Fico à disposição. Vamos deixar... Tá bom. Teremos agora a apresentação do doutor Alberto Macedo. Eu pediria para ele uma autorização para fazer um sumário do currículo, senão eu não vai restar tempo para a sua apresentação. Eu estou falando sem gozação mesmo, é legal mesmo. É bom ouvir isso. A gente tem, graças a Deus, pessoas muito experientes que resolveram participar desse seminário conosco. Muito obrigado, doutor Alberto. Doutor Alberto Macedo é coordenador do Simplifica Já. Acho que muitos de nós já ouviram falar como a famosa PEC 46, que é uma alternativa que cada vez ganhando mais espaço em relação à discussão das PECs 45 e 110, que são conhecidas como reforma tributária. Ele é professor e é mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, ele é professor do ISP e da FIPECAF, é autor de um livro muito conhecido, que a gente pode tratar o nó dos tributos do Brasil, é membro do Conselho dos Estudos de Finanças da Universidade de São Paulo, é consultor, diretor, presidente, é o chefe da Abras, né? Doutor Manuel, desculpa, seu áudio está falhando um pouco. E aí? Agora melhorou. Segurar aqui. Eu vou segurar o microfone, então, aqui, né, esse negócio. Desculpa. Então, mas o Alberto foi colega nosso naquele processo da discussão da DI 1945, 5576, daquelas 5 ações que o STF julgou e definiu a questão tributária do software pelo serviço e incidência do ISS e não ICMS. Então, a gente deve parcela significativa dessa conquista ao esforço que o doutor Alberto trouxe para trazer para o processo, não só Abraço, mas os principais municípios que têm uma importância maior na arrecadação. Isso ajudou a sensibilizar o STF. Então, muito obrigado por estar conosco. A palavra é sua agora, doutor Alberto. Bom, obrigado, doutor Manuel. É uma honra poder estar aqui. Agradeço o convite da Aves, na pessoa do doutor Manuel, e encontrar amigos aqui, do Paulo Ricardo, o próprio Manuel, a Karen, enfim, o Ricardo Oliveira Godoy. É uma honra muito grande poder participar desse evento. De fato, reforma tributária é um tema que está aí no momento, vamos dizer, né? Então, acho que é importante trazer à luz a PEC 46, já que a PEC 46, com opção aí do governo, com o Congresso, com a Câmara, tentar
limitar o debate às PECs 45 e 110, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu me permito, se doutor Manuel, se possível, compartilhar aqui agora uma apresentação. Deixa eu ver aqui, só um segundinho. Eu vou tentar entrar por outro link, porque... Consegue enxergar? Melhora... Dá para enxergar, né? Bom, vamos lá. Sim, doutora, a transmissão está ok. Ok, vamos em frente. Bom, só para um pontapé inicial, tudo que eu falo aí em palestras e eventos, reuniões sobre reforma tributária, eu consubstanciei num livro, né, que está na sua segunda edição, aliás, vai para a terceira edição agora em breve, que é esse Como Desatar o Nó dos Tributos no Brasil, no qual a gente fez a análise das PECs 45 e 110, a análise dos principais problemas de tributação do consumo no Brasil, né? E também falamos sobre simplificação, tem um capítulo aí sobre, por exemplo, a simplificação feita pelo SPED até então, nos 15 anos aí, mais de 15 anos de SPED, né? 10 anos de SPED, aproximadamente. Então, e a PEC 46. Né? Então, esse livro está disponível, inclusive, no site simplificajá.org.br, você pode baixar o inteiro teor do livro lá. O site tem sofrido ataque hacker, né? Não sei exatamente porquê, quanto mais, enfim, já voltou ao ar, né? Estamos batalhando com o nosso firewall para combater os ataques hackers do site, né? As PECs 45 e 110, rapidamente, procuram fazer uma junção vertical dos tributos sobre o consumo. O que é a junção vertical? É entender a federação como 3 andares: União, Estados e municípios. Quando faz essa junção vertical, já traz diversos efeitos colaterais perversos, não só para os contribuintes, para a economia, mas também para os entes federativos. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E a PEC 46, ela procura tão somente simplificar. O que dá o problema das PECs 45 e 110 é que tem uma intenção por trás que não é bem simplificar. A intenção é transferir carga tributária entre setores, com a premissa de que serviço paga menos tributo que indústria. Em um outro setor pode ser, mas quanto mais se emprega no serviço, mais a carga tributária, considerando consumo e também folha, já é equânime entre indústria, comércio e serviço. Na PEC 46, a junção tenta ser horizontal, porque no manicômio tributário do Brasil, não é porque tem tributo federal, estadual, municipal sobre o consumo. O manicômio tributário é porque você não tem um ICMS, você tem 27 ICMS, e não integrados entre si, sendo que o industrial, o contribuinte, é ele que tem que fazer as apurações, débito e crédito, e entender toda a legislação dos estados em que opera, o que realmente... E aí ele tem 30 dias para calcular o tributo, ele contrata um batalhão de contadores para calcular e um batalhão de advogados para ele defender depois. Né? E ele tem 30 dias para calcular o tributo, enquanto o fisco tem 5 anos para ver se ele está certo ou está errado. Né? Então, esse é o manicômio tributário desse IVA estadual, que é o ICMS. Né? Então, temos que resolver, primeiro de tudo, o IVA estadual de hoje, os 27 IVAs estaduais. Esse é o primeiro ponto. Né? Bom, problema das premissas dessas PECs. Essas PECs têm diversos problemas de premissas. Vou falar de premissas, de problemas estruturais, vou falar tem que resolver de verdade e falar PEC 46 nesses 15 minutos que me restam. Né? As premissas, tem várias, mas duas premissas que o pessoal das PECs adotam é que elas trariam crescimento econômico, né? E outra que haveria concentração de receitas em poucos municípios. Vamos ver se é isso mesmo? Bom, em relação ao crescimento econômico, temos que entender que o sistema tributário é importante que tem que ser melhorado, não tenha dúvida disso. Aliás, o TCU tem acórdãos que falam de burocracia pública que traz problemas para o meio de negócio. Existe a burocracia tributária e a burocracia não tributária. Então, há que se lembrar disso, porque às vezes coloca a conta toda no sistema tributário e ele não é aquele. E, aliás, quando você vai olhar o desenvolvimento de países, inclusive no século XX e XXI, países que estão chegando, que já ficaram ricos no século XX ou estão ficando ricos agora, não tem, o sistema tributário não é sequer um capítulo da novela desse desenvolvimento desse país. Então, é importante registrar isso. Né? Agora, a alteração do sistema tributário não é determinante para o crescimento econômico, dizem economistas. E os poucos estudos que lastreiam a promessa de crescimento foram considerados frágeis por economistas importantes. Bom, o André Simonassi, um doutor pela FGV em economia, vai dizer que o sistema tributário não é variável de controle determinante do crescimento econômico e cita literatura extensa a respeito. Esse material vai ser disponibilizado para as senhoras e para os senhores.
Esses estudos aqui, 2 estudos que são pilares, vamos dizer assim, da promessa de crescimento econômico, que muita gente copia e cola dizendo que vai crescer 20% em 15 anos, e nem lê o estudo, é importante que nos debrucemos um pouco sobre ele. Né? E aí, alguns economistas importantes se debruçaram sobre esses estudos. Por exemplo, Pedro Valls, PhD em Economia pela London School of Economics, que vai dizer que o trabalho é frágil o suficiente e preliminar, de modo a não permitir concluir sobre os impactos positivos da PEC 45, no caso, como se apregou e vem sendo amplamente divulgado. Né? Outros economistas, como Zé Alberto Afonso, Wagner Ardeu, Geraldo Biasotto, vão dizer que fazer críticas contra as hipóteses do modelo, a metodologia utilizada e a forma como se mensura o impacto. Exemplo, vou dar só um, tem vários, vou dar só um. O estudo sequer considerou a transição de quase uma década de 2 sistemas tributários em paralelo. Dizer que uma transição de 2 sistemas tributários em paralelo não vai afetar o crescimento econômico é, no mínimo, ingênuo. Né? Hoje, uma pesquisadora que fez estudo em coautoria com Edson Domingues, a doutora Débora Freire, da UFMG, está no governo, está no Ministério da Fazenda hoje, né? Na equipe do doutora Pi, e ela vai na audiência pública dizer que o estudo que ela apresentou na audiência pública, que é um dos estudos, né? É um estudo no qual não representa o Ministério da Fazenda. Pergunto eu, o Ministério da Fazenda vai apresentar algum estudo de crescimento econômico, de promessa de crescimento econômico, ou vai se valer tão somente do estudo contratado pelo think tank no qual o doutor Api era diretor quando não estava no governo ainda? Everardo Maciel vai dizer que o projeto de reforma tributária da PEC 4510 é um projeto feito por uma empresa privada, né? Independentemente do nome que se dá a ela. Né? E isso lhe retira a legitimidade, porque esse tema exige imparcialidade e prevalência do interesse público. Então, Everardo Maciel vai dizer que essas PECs são não republicanos. Né? E Márcio Holler, pós-doutor pela Universidade de Berkeley, economista da FGV, vai dizer que a abordagem de equilíbrio geral computável utilizada pelo estudo não é apropriada para previsões econométricas. Né? Enfim, diversos economistas fazendo N ressalvas sobre essas tais promessas de crescimento econômico. Aliás, é até interessante, poderia pegar o texto final, porque os estudos estão feitos no texto teórico, certo? Aí você pega o texto final da PEC 110, do dia 16 de março de 2022, que diz no artigo 156A, parágrafo 8º, que pode, na lei complementar, pode colocar o IBS totalmente cumulativo, no limite. Então, tem que pegar esse texto final e apresentar a esses economistas que fizeram esses estudos para refazer os estudos. Porque um dos pilares dos estudos é a não cumulatividade. E tudo que a PEC 110 entregou no final, ainda bem que não foi votada, foi cumulatividade. Né? Então, é importante casar a teoria com a realidade. Né? E aí, obviamente, procuramos falar isso na mídia, na grande mídia, que é um espaço não tão fácil de alcançarmos como outros atores conseguem. Né? Agora, tivemos reuniões, aqui o prefeito de São Paulo, o secretário de Fazenda de São Paulo e eu também, com então o senador Roberto Rocha, que não se reelegeu, né? E nessa reunião pedimos memória de cálculo das promessas de crescimento que eles trariam e tal. Estamos esperando essa memória de cálculo até hoje. Acho que não existe, na verdade, a gente sabe disso. Né? E em relação à concentração de receita em grandes municípios, como alguns defensores das PECs falam, é importante não olhar só a receita do ISS. Né? É importante, quando se fala em município, olhar toda a receita corrente do município. E olha que interessante, quem diz que município grande é município rico, não conhece os municípios do Brasil hoje. Né? A receita per capita corrente dos municípios por faixa populacional já é equânime, aliás, em favor dos municípios menores já. E ainda assim, o Simples Cajá procura distribuir melhor o ISS entre os municípios de origem e destino. Né? Até porque município no Brasil é ente federativo, diferentemente da Alemanha, da Índia ou do Canadá, que tentam usar alguns exemplos aí, né? É ente federativo por quê? Porque tem grandes atribuições a serem implementadas por conta de determinação constitucional. Não é raro você ver nos municípios médios e grandes assumindo hospitais de alta complexidade que, em tese, seriam competência da União. Assumindo segurança pública nas suas guardas municipais, que, em tese, seria competência dos estados. E vai por aí fora. Né? A Abrasf, na qual também participo, faz estudo que, utilizando o cálculo de uma alíquota de 25% de IBS, as despesas correntes municipais aumentariam em 120 bilhões de reais em 10 anos. Ou seja, a redução de receita e aumento de despesa para os entes federativos subnacionais. Né? E aí é importante aqui ver esse número aqui, a concentração de população em poucos municípios, aqui abaixo os municípios maiores,
e a FNP, que apoia o Simplificar Já, no guarda-chuva da FNP estão 61% da população brasileira, em que pesem serem só 412 maiores municípios do país. Né? Então, grande maioria de municípios não quer dizer grande maioria de população brasileira. Bom, os problemas estruturais das PECs 45 e 10 aumentam a carga tributária, porque quer jogar a tributação toda para o destino, né? E aí aumenta a receita do município de destino, e o município de origem e estado de origem vão ter que aumentar a sua receita para manter o seu orçamento. Né? E quero também uma ideia de um fundo de desenvolvimento regional, que aí aumentaria mais a alíquota em grandes cidades, tranquilamente essa alíquota passando de 30%. Né? Se todo serviço paga a conta nessas propostas, porque tira a trava de ISS de 5%, então, não só município, mas município, estado e União também tributariam serviços sem qualquer trava. Aí o céu é o limite. Esse é o problema. Né? Agora, quanto mais tributo junta, como nós nos ensina o Vilar Maciel, maior a alíquota desse tributo resultante. E essa maior alíquota, de um IVA, de uma ideia de um IVA, imagina um IVA com alíquota de 30%. Ora, seria 30% de crédito, e aí haveria uma corrida desenfreada pelas indústrias para prejudiciar o seu pessoal para conseguir crédito de 30%. Né? Ou seja, você estimula a prejudicação e tende a aumentar o desemprego por conta de um IVA que ficaria disfuncional a uma alíquota tão elevada, maior que a alíquota maior do mundo de IVA, que é da Hungria hoje. Né? Já falei de aumento de despesa corrente, feriria o Pacto Federativo mesmo no IBS dual, porque estados e municípios no comitê gestor ensejaria uma concentração de poder em favor dos estados, ficando os municípios mais pés na mão e, com isso, quebrando o Pacto Federativo. Isso aí fere cláusula pétrea. Né? Transição com 2 sistemas tributários em paralelo, seria um absurdo também, e se jogar todas as empresas do regime cumulativo da PIS/COFINS, que são 84% das empresas do país, fora o Simples Nacional. No regime não cumulativo, vai faltar contador no país. Aí que vamos ver que quer custo tributário aumentar na veia para empresas que hoje não têm esse custo tributário. Porque IVA é imposto para ir rico, é imposto caro. Se botar tudo em IVA aqui, o Brasil todo não é rico. A gente sabe disso. Né? E aí o doutor Api vai dizer, abre aspas, em a palestra na FIEG, na qual eu estava presente, tem um link no YouTube, né? Quer chegar no céu, talvez tenha que passar pelo purgatório no meio desse caminho. Ou seja, ele reconhece que a transição é um purgatório. Transição essa que sequer foi considerada no estudo econômico que promete crescimento econômico. Interessante. Bom, o que temos que resolver de verdade? É bom sempre, para o mais leigo, separar as tributações. Porque, ao invés de falar de reforma tributária, bota no pacote só. Tem que separar a tributação da renda e do patrimônio, onde o maior enfoque é a progressividade, o rico paga mais que o pobre, da tributação do consumo, onde o maior enfoque é simplificar. O empresário não tem que gastar, ter muito custo para calcular e pagar o tributo. Se é algo que nem sim, tem que ser algo muito fácil para ele, e não gastar dinheiro com isso. Né? E para o mundo diagnóstico, a premissa não é se vai ter IVA amplo, dual ou outro. A premissa é entender o Brasil, entender as causas dos problemas atuais, e depois buscar a solução mais adequada. Tem gente que escreve livros sobre IVA no mundo inteiro, mas tem que entender o Brasil para resolver o problema do Brasil, senão não adianta nada. Né? Até porque, como ensina Everardo Maciel, o sistema tributário são construções políticas culturais. Eu não faço download de reforma tributária. O que tem a ver o Brasil com o IVA da Nova Zelândia? Um país que tem mais ovelha que população e que tem a população menor que a cidade do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver. Né? Alberto, não deixa a gente curioso. Fala um pouquinho da PEC 46, nós estamos ansiosos. Vou chegar lá. A neutralidade é um aspecto que o economista considera, mas a neutralidade tem um trade-off que é a simplicidade. Justamente o pessoal aqui do setor conhece bem a ideia de simplicidade de um ISS, né, uma PIS/COFINS cumulativo. Né? A PEC 46, o doutor Manuel aí já estava ansioso, está aí, doutor Manuel? Ela tem o Simplificar Já são 4 módulos, sendo que 3 módulos são constitucionais, estão na PEC 46. E um módulo é infraconstitucional, que corrigiu os problemas da PIS/COFINS não cumulativa. Então, nesses 3 módulos constitucionais da PEC 46, a nacionalização, a reforma do ISS, tornando único nacionalmente, a reforma do ICMS e a reforma da Folha. Em relação à reforma do ISS, uma legislação única nacional. Aliás, já temos texto pronto pela Abrasf, texto técnico no minuto, não está ainda protocolado na Câmara, no Congresso, perdão. É um texto de 21 artigos, que nacionaliza todas as leis municipais de ISS do país numa única lei complementar. Então, uma lei complementar nacional
um portal nacional com toda a legislação do ISS e para as obrigações acessórias que hoje são reguladas pelos municípios, decreto, portaria, IN, etc., tudo isso é unificado numa resolução do Comitê Gestor Nacional do ISS. Uma alíquota única por município, exceto saúde e educação, que podem ser menores, diz a PEC constitucional, da PEC, né? Mantém-se a mínima de 2 e a máxima de 5. Agora, isso o imposto calculado por fora, ou seja, hoje a alíquota máxima do ISS é 5%, mas calculado por dentro. Ou seja, é uma alíquota nominal. E a efetiva correspondente a essa alíquota nominal de 5% é de 5,26%. A gente mantém a alíquota nominal de 5% e a efetiva passa a ser 5%. Então, há uma redução de carga em relação à alíquota máxima do ISS, né? E a mínima mantém-se aí a 2%. Nas operações intermunicipais, a melhor distribuir ISS em todos os municípios, mas não colocar 100% de destino, colocar parcialmente de destino, preponderantemente de destino. Por quê? Porque quanto mais destino se coloca, mais a tendência é aumentar, né? E aí, porque se você coloca 100% de destino, você quebra os municípios de origem. Tá? Então, você mantém isso tudo via sistema eletrônico. A 2%, o correspondente a 2% na operação intermunicipal fica com o município de origem. A diferença entre a alíquota interna do município de destino e os 2% vai para o município de destino. Isso é possível porque já temos um sistema da NFC nacional, que é muito mais que o emissor de nota. Ele tem também uma guia de arrecadação parametrizada. Então, pensa hoje a Netflix, está em Barueri. Netflix, nessa operação intermunicipal, tem milhões de consumidores em milhares de municípios. Ela baixa e emite nota fiscal de serviço eletrônica para cada operação, colocando tão somente o código do município de origem, o código do município de destino. Quando coloca esses dois códigos, o sistema puxa a legislação desses dois municípios, inclusive a alíquota. E aí ela coloca também o código do serviço e o código, o valor da operação. E pronto, emite a nota, acabou. Não precisa calcular. O sistema calcula para ela. No final do mês, ela vai emitir uma guia eletrônica de arrecadação, guia esta, a qual estão atreladas todas as notas, e ela paga de uma vez só o valor devido, ela valida o valor, né? E o valor é automaticamente distribuído para todos os municípios do Brasil envolvidos nas operações que ocorreram no período. Então, é primeiro mundo, é um compliance fantástico, você reduz custo. Aqui também a ideia de clarear o conceito de serviço, né? Para acabar com discussões, por exemplo, se locação de bens móveis a serviço ou não. Bom, aqui a NFC Nacional tem 3 produtos principais, além de outros. Tem o Banco de Dados Nacional, tem o emissor público versão mobile e versão desktop, que já está pronto, inclusive, e tem o modo de apuração nacional, que deve ficar pronto aí agora, esse meio do ano, né? Então, reduz custo para as prefeituras, porque as prefeituras hoje contratam sistemas não padronizados e sistemas esses para emitir nota eletrônica, né? E reduz custo para a empresa, porque hoje uma empresa que presta serviço tem estabelecimento em 10 municípios, ela tem que entender a legislação dos 10 municípios, tem que adaptar o sistema eletrônico para os 10 municípios. Isso que ela não tem que, na boca do caixa, pagar o imposto, né? Quando o município não tem sistema eletrônico e não tem recurso. Com isso, com a NFC Nacional, você reduz o custo das empresas e reduz o custo das prefeituras, né? Isso não acaba com o mercado das empresas de TI. Por quê? Porque não vai ser um sistema público somente. As empresas privadas podem oferecer produtos, né, que a única limitação é que tem que ter o padrão nacional. Hoje você pode baixar no site o manual da NFC Nacional e esses sistemas desenvolvidos, oferecidos para os contribuintes, para as empresas privadas, só tem que se acoplar via API ao sistema nacional da NFCA, né? Inclusive, o setor privado pode oferecer emissores de nota melhores que o emissor público que já tem pronto, feito com o auxílio do CERP, né? Por enquanto, isso funciona por convênio, é um convênio entre municípios e Receita Federal, que entrou em vigor em julho do ano passado. Tem o site aqui da NFC Nacional, com produtos para os municípios, para o cidadão consumidor de serviço e para o prestador de serviço. O layout aqui da nota, com 3, 4 toques, você emite uma nota fiscal de serviço eletrônica, padronizada nacionalmente, né? Aqui, São Paulo e Campinas aderindo ao modelo em agosto do ano passado, já temos 60% da arrecadação nacional do ISS em termos de municípios já aderido ao sistema da NFC Nacional, 19 capitais aderiram ao sistema, né? Alberto, eu pediria, se você poderia, em 2 minutos, já deu uma série de fontes para nós a respeito do ISS, só em umas 2 ou 3 parágrafos o que vai acontecer em relação ao ICMS,
porque eu preciso passar a passagem para a palavra para a doutora Carmen. Então, fala um pouquinho sobre o ICMS agora. Em relação ao ICMS, é a mesma coisa, porque o ICMS ele é o principal causador do tal manicômio tributário, como dizem as próprias indústrias, né? Aqui você vê nesse estudo, 1/3 do crédito de exportação do ICMS nunca é devolvido, né? Então, você veja como é que é o problema do crédito hoje no ICMS, né? Então, o ICMS basicamente vai unificar os 27 ICMS. O industrial hoje não vai mais ter que fazer o cálculo. Ele vai colocar o código do estado de origem, o código do estado de destino, aí puxa a fiscalização dos estados, todos envolvidos, o código das mercadorias e o valor da operação. E aí vai ser emitido nota ao longo do mês. No final do mês, o sistema calcula nota de saída menos nota de entrada, débito menos crédito, calcula para o contribuinte, ele valida e paga. Daí a questão do manicômio tributário resolvido no ICMS, né? E é muito parecido com o ISS. A diferença é que tem um crédito a calcular, né? Isso dá mais transparência também na questão dos créditos. Por conta da guerra fiscal, essa transparência é importante, porque hoje os estados seguram muito crédito para fazer caixa, entre outros motivos, né? Na questão da folha, que é a terceira parte, simplificar já na parte constitucional, é uma redução parcial da CPP, da contribuição patronal previdenciária, para as empresas que mais empregam e têm maior massa salarial. Também temos minuta de PL em relação a isso, uma pequena mexida do texto constitucional, que o PL 46 traz, e para não perder a arrecadação do governo federal, regular a situação dos motoristas aplicativos com os marketplaces, iFood, Uber, etc., né, que hoje fica lá um passivo trabalhista imenso para essas empresas. A ideia é regular esse setor, prevendo uma pequena contribuição patronal sobre a receita bruta para essas empresas, que não precisam mais pagar CPP, né? E aí isso aí traz uma limpada em relação ao contencioso trabalhista dessas empresas perante os motoristas de aplicativo. Inclusive, o presidente da República demanda uma solução nesse sentido, né? A PIS/COFINS é um PL que o senador Iovich já nos autorizou a apresentar, na verdade já está com a equipe dele, né? Esse PL para resolver o problema do contencioso da PIS/COFINS não cumulativa, que corresponde tranquilamente a 70% do contencioso da PIS/COFINS. É uma boa definição de crédito financeiro nos artigos 3º da Lei 10.637 e 10.833 da PIS/COFINS, né? Então, o consenso é a simplificação, unificação horizontal das legislações e sistemas, né? Cálculo por fora. Agora, o que não é consenso é não com atividade em tudo, transferir receita de município para Estado e transferir carga entre setores, muito menos fundir governança, estados e municípios. Então, a nossa Alberto, foi não. Acabou, né? Você é apaixonado pela tese, mas eu preciso abrir um espaço para a doutora Karen. Perfeito. Eu tenho certeza que as perguntas e respostas vão focar especialmente na reforma tributária, e você vai poder dar mais uma pincelada aí, tá bom? A Karen complementa aí, tá? Você tem sede de vender, de falar sobre a PEC, e a gente compreende a razão, né? Mas, infelizmente, o tempo do seminário para nós foi 1h30 só, tá? Então, vamos lá, doutora. Obrigado, doutora Alberto. Excelente apresentação mesmo. Conseguiu, em 15 minutos, soltar aqui uma trolhada de coisas. Muito obrigado. Karen, agora é a sua vez, né? Fechando o nosso seminário das apresentações. Não quis sacanear o Alberto, não, mas sei que você vai dar uma tiradinha nele. A doutora Karen é advogada, formada pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, é mestre em Direito Tributário e cá entre nós, né? Mestre em Direito, ex-conselheira da Câmara Superior do CARF, advogada e professora e sócia titular de Rivet Dias Advogado. Participou lá do CARF, dessa loucura toda aí, vai falar um pouquinho da experiência dela, assessorando empresas na área tributária e também atuando dentro do CARF, mas de uma maneira especial vai falar sobre a questão tributária aqui no país. Doutora Carmen, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia a todos. Obrigada, Manuel, pela oportunidade. Estou gostando bastante de estar aqui, porque, na verdade, ser a última a falar tem um ponto positivo, né? A gente já ouviu todo mundo muito pega e dá uma pincelada nos principais assuntos. Eu até tenho uma apresentaçãozinha, mas eu quero iniciar trazendo um contraponto. Não é exatamente um contraponto, até porque o Alberto sabe que eu tenho muito mais receio e talvez mais contrapontos ou mais ajustes que eu acho que demandaria a PEC 45 ou 110 do que a PEC 46.
Ambas têm uma questão que não vamos fugir dela, nós vamos chegar nisso, e até uma questão de justiça, que é levar grande parte da arrecadação ao destino. A PEC 46 traz menos do que a PEC 45 e 110, e a gente não pode negar que vai ter que aí levar a arrecadação ao destino. A questão é, quando se leva a arrecadação ao destino, eu nem preciso muito vedar benefício fiscal, mas ambas as PECs, aí, os projetos mais em pauta de reforma tributária, uma concessão de benefício fiscal, e eu devo levar sempre em consideração que, ao mandar para o destino, a alíquota que vai ser utilizada deverá ser uma alíquota maior do que aquela que eu quero estimular a empresa para trazer para a minha região. Portanto, no caso do ISS, a gente deve ter uma tendência de levar toda a alíquota a 5% ou a quase 5% nessas atividades. Alberto, eu, como estou falando, eu termino de falar, depois, se der tempo, vai abrir o debate. Mas a ideia é que a maior parte das alíquotas devem chegar aí a 5%. A gente, de qualquer forma, não é algo que se preocupa tanto, ou que a não cumulatividade traria tanto benefício, porque a tendência de bens desmaterializados é uma redução da cadeia comercial, e essa redução da cadeia comercial torna menos importante, especialmente para o setor, essa não cumulatividade eventualmente. O Alberto sempre fala que, em termos de obrigação acessória, não vai ser difícil, porque vai ter esse banco de dados, e o banco de dados vai preencher, mas a gente continua com problema em todas as reformas propostas, que é a questão: quem é o meu destino? Vamos imaginar que eu comprei um sistema que vai ser colocado em todas as empresas do grupo. Eu tenho cost sharing, especialmente na área de tecnologia de informação. Eu estou vendendo para a empresa a título de cost sharing, mas eu vou ter gente implantando esses sistemas em 10, 15, 20 municípios. É algo que a gente já vê no âmbito internacional, e como é que eu defino esse destino? Também no ICMS, eu continuo com a discussão de qual é o local da importação, quem é o real destinatário daquele bem ou daquela máquina. Então, essa discussão, ela não é eliminada, ela vai existir, e é importante que, nesse mecanismo de ter uma arrecadação centralizada, eu tenha um mecanismo de compensação. Foi para o destino errado, eu tenho um mecanismo de compensação. Isso a gente conversou, né, Alberto? Inclusive com o Alfredo, para fins de ICMS. Eu lembro que passei aí bastante tempo conversando com vocês sobre a necessidade de, no mínimo, se trazer algo que permita essa compensação, porque o contribuinte continua com essa demanda para ele, e esse risco, e é um número de autuações fantástico em relação a isso. Para o âmbito do ICMS, ao unificar os 27 sistemas de ICMS, o que aconteceria no caso da PEC 46 e das demais, eu também permaneço com essa discussão de origem e de destino, que tem levado a grande parte dos autos de infração, mas, obviamente, eu elimino um pouco da discussão da afronta ao federalismo, ao Pacto Federalista, que a PEC 45 e 110 dá. A minha preocupação aqui, quando eu não trato do todo, ao estabelecer uma reforma que abarca ISS e ICMS, eu continuo com a possibilidade de vir aí a CBS, por exemplo, que já foi intentada e era, inclusive, idealizada também pelo CICIP. E tem a tributação de dividendos. Minha maior crítica em toda essa discussão da reforma tributária é a gente não olhar o conjunto, é a gente não atrelar a aprovação de uma coisa à outra. E aí eu digo, temos aí uma real e efetiva possibilidade de aumento da carga tributária para a tributação da renda. Na hora que eu tenho um aumento da carga tributária para a tributação da renda, eu digo, isso é justo
porque é a tributação progressiva, vou tributar quem ganha mais. Por outro lado, este aumento da tributação progressiva deveria implicar numa justiça maior, diminuindo a carga daquela tributação regressiva, que é a tributação do consumo. E não é o que a gente vê. Eu acho que, em todas as PECs, eu tenho um aumento, sim, de carga tributária no consumo também. Então, especialmente para o setor de serviços. Este sofrerá um maior aumento. Com a PEC 46, um aumento menor. Com a PEC 45/110, um aumento efetivamente maior. Isso é declarado, que o setor de serviços vai pagar a conta, especialmente quando ele é um setor eminentemente contratante de mão de obra. Então, esse é um ponto, para mim, bastante importante. Eu vou pedir autorização aqui para passar a minha apresentação. Não sei se eu vou conseguir aqui agora, mas vamos lá. O que eu tenho de uma crítica mais relevante no caso da PEC 45/110? Ela está, e da CBS também, tá, gente? Se vier a CBS por conta da PEC 46, CBS para PIS/COFINS. Eu troco uma sistemática não cumulativa, nos casos de não cumulatividade, eu troco uma sistemática não cumulativa de base contra base para imposto contra imposto. Então, é um pouco ilusão a gente imaginar que o fato de eu ter créditos de tudo vai diminuir a minha carga tributária. Isso não é uma verdade absoluta, muito pelo contrário, para quem tem uma... Não é tudo que vai dar crédito. Essa história de que tudo vai dar crédito não é verdade. A gente vai ver que para o imposto de renda, trazendo a tributação de dividendos, eu vou ter todo um conceito do que não é dedutível, como, por exemplo, fringe benefits, do que deveria ser tributado, né? Daquela refeição que eu faço e não comprovo que é em prol da empresa, da gasolina, etc, etc. A mesma coisa vai acontecer com aquilo que gera crédito para PIS e COFINS, ainda que eu tenha a amplitude de créditos, eu vou discutir sempre a dedutibilidade para saber se aquilo gera crédito ou não. 2, a mão de obra contratada, se não terceirizada, não vai gerar crédito. Então, eu crio uma distorção muito grande que eu trago na tabela seguinte. 3, hoje eu tenho uma sistemática de base contra base, ou seja, eu tomo pela minha saída o crédito a partir do preço daquilo que eu pago. Numa sistemática de imposto contra imposto, eu vou para o que hoje eu tenho de CMS. Já fui juíza do Tribunal de Impostos e Taxas aqui em São Paulo, e eu, com tranquilidade, digo que aproximadamente 80%, se não mais, dos autos de infração é porque quando eu tomo o crédito, eu preciso saber se o meu fornecedor é idôneo ou não, e essa idoneidade já é verificada pela Secretaria de Fazenda milhares de anos depois. E por quê? Porque eu quero exigir que ele tenha pago para tomar o crédito. E aí eles trazem claramente na legislação, você só vai ter o crédito depois que o teu fornecedor pagou o ICMS. E eu não tenho como olhar isso, e não tenho como obrigá-lo a pagar, e eu vou ter créditos glosados. Isso é seríssimo. Este problema, para quem trabalha em contencioso, sabe que vai ser uma demanda maluca para as empresas. Então, ter que verificar se ele pagou, não vou conseguir, vou saber depois que eu tiver sido autuado sobre o meu crédito no cálculo. Vou ter uma discussão enorme de cálculo e vou ter um aumento, porque não é mais base contra base, é imposto contra imposto, e trago um problema para qualquer fornecedor do Simples, ou para quem está acostumado a ter fornecimento do Simples também. Então, essa exigência de recolhimento prévio é seríssima. De mais a mais, eu vou ter uma alíquota muito maior, porque pressupõe uma não cumulatividade, que nem sempre eu vou tomar, e essa alíquota muito maior não está atrelada a um regime de caixa. Ou seja, na hora que eu tenho uma alíquota tão grande, que junta tudo, e eu tenho uma jurisprudência que diz, não importa a inadimplência, se quem te comprou é inadimplente, você vai ter que pagar o tributo de qualquer forma, isso já está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
ou eu trago um regime de caixa, ou seja, num país onde muitas vezes eu vou faturar para receber depois, ou eu trago um regime de caixa onde eu só devo esse imposto, se eu só tomo crédito se o fulano, o meu fornecedor, recolheu, eu também só devo o imposto no regime de caixa à medida do pagamento, porque é uma tributação de consumo. E aí eu resolvo o problema da inadimplência, esse é um problema seríssimo. Você consegue deixar em 2 minutos para mim deixar algum minutinho para o Montesquadro? Oxa, eu já usei todo o meu tempo? Vou tentar, Manuel. Vamos lá. Aqui eu só demonstro e eu vou disponibilizar o aumento dessa carga tributária. Isso vai levar a uma tendência de terceirização e pejotização. Essa tendência de terceirização e pejotização, a despeito de já ter julgamento sobre a licitude da terceirização, sobre a validade do artigo 129 da Lei do Bem, que determina que serviços personalíssimos intelectuais podem ser prestados via pessoa jurídica, são inúmeros os autos de infração desconsiderando isso. A gente tem, com isso, a previsão da tributação de dividendos. Manuel, vou pedir 2 minutos a mais, porque isso aqui é muito importante. No que tange à reforma que trata da tributação de dividendos, a gente tem aí inúmeros PLs, eu estou mencionando vários aqui, tem o 2337, apresentado pelo próprio governo anterior já, e que está caminhando a passos largos. Eles prevêem alíquotas entre 15% e 20%, esses dois principais, alíquota de 15% na tributação de dividendos. Quais são os cuidados específicos aqui que a gente tem que atentar? Um prevê isenção para distribuição via MEP, obviamente, para tributar só lá no final, o outro compensação. Portanto, eu tenho uma antecipação grande. Quando eu tenho controladas ou participação em MEP, eu tenho uma antecipação grande para compensar só depois, quando for para o real beneficiário, isso é bem ruim. Eu tenho previsão de revogação de juros sobre capital próprio, o que me leva muitas vezes a ser financiado por instituições financeiras e não pelos sócios. Eu tenho, especialmente no caso do 2337, uma previsão da diminuição da tributação da pessoa jurídica condicionada a fundos, condicionadas a aumento de receita, ou seja, posso ter uma tributação de dividendo sem necessariamente ter aquela prevista redução para pessoa jurídica. Então, e eu tenho aí trazendo tudo de novo que é feito lá atrás, as hipóteses de distribuição disfarçada de lucros, de autuação de fringe benefits, etc. Vou disponibilizar também, a gente faz um cálculo aqui, se a gente distribui o lucro disponível, que obviamente ninguém vai distribuir todos, muito é se mantido em reserva, a ideia da tributação de dividendos é essa, eu vou ter aumento, sim, da carga tributária. Vou concluir aqui trazendo só a discussão que Paulo Ricardo já trouxe, que é o seguinte: Receita Federal tinha o posicionamento, de acordo com um posicionamento antigo do Supremo, ela dizia o seguinte: se software for de prateleira e mesmo se tiver customização e ela não alterar fundamentalmente a funcionalidade dele, esse lucro presumido é no percentual de 8%, porque é bem, e não de 32%. Ela textualmente diz que houve uma mudança de entendimento, e isso, o que acontece? A gente se preocupou muito com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, na ADI, que discutiu o software, para ele modular os efeitos para não ser cobrado em relação ao passado. Obviamente, essa modulação não pegou o imposto de renda de quem está no lucro presumido, mas está resolvido aqui, porque no meu ponto de vista, porque a Receita diz, eu mudei de opinião. E se ela muda de opinião, ela só pode cobrar a partir da sua mudança de opinião. Então, atentar que, a partir da mudança de opinião, vai a 32, tá? E aí não tem mais jeito. Mas eu não posso ser cobrada em relação ao passado. E aqui, portanto, cravando que, independentemente de customização, de ser de prateleira, se é licença, é serviço, na linha do Supremo Tribunal Federal. E aí nos preocupava muito a questão da importação. Veio a solução de consulta 75. Ela diz o seguinte: isto aqui eu vou caracterizar
como royalties. E você vai ter o imposto de renda na fonte a 15 ou a 25, dependendo se é paraíso fiscal que você tá recebendo a sua remessa. O que é importante daqui, gente? Importante que passa a ter imposto de renda na fonte, sim, porque não é importação de bem, é de serviço, mas é de serviço da espécie royalty. Ou seja, o fato de ser royalty não impede que seja serviço de alguma forma, na linha do Supremo, quando ele julga marca, quando ele julga franquia, que ele diz que sempre é um serviço. Com isso, eu tenho a incidência do IR-fonte, mas, no meu ponto de vista, permaneço não tendo a incidência da CID se não houver a transferência de tecnologia e, pelo menos por enquanto, vale da COSIT 262, que não dá a tributação de PIS e COFINS. Por quê? Porque ela diz que é royalty, então ela não tributa por PIS e COFINS, que tem que ser um serviço, e aí no conceito puro de serviço, e não daquele de obrigação de disponibilizar, que seria o royalty. Pode ser que ela mude de opinião? Pode ser, mas isso a gente vai ver lá na frente, lembrando que vai acabar a questão da dedutibilidade do pagamento de royalties, o que não torna ruim mais essa classificação como royalties. É isso, gente. Obrigada. Obrigado a todos os palestrantes. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão conosco, já deu o horário que a gente tinha previsto, mas com a perguntas e respostas, e a gente tem aqui à disposição os nossos palestrantes, eu convidaria vocês, se quiserem participar desse debate conosco, que fizessem um sacrifíciozinho a mais, né? Não é sacrifício, porque a gente está absorvendo conhecimento, e permanecesse conosco nessa fase de perguntas e respostas. Jamile, podemos abrir um espaçozinho para perguntas e respostas? Oi, doutor Manuel, sim, fica à vontade. É mais a agenda de cada um dos senhores, né, que está envolvida. Não sei se os quatro podem ficar um pouquinho com a gente. Algum dos quatro tem que sair ou não? Podemos ficar mais um pouquinho? Bora, vamos lá. Ricardo, uma perguntinha. O limite de 60 salários mínimos em relação à renegociação de dívidas é para dívidas de micro e pequena empresa, ou ela se aplica também aos débitos de difícil recuperação? Não, isso, micro e pequena empresa, doutor Manuel. Tá. Em relação aos demais, ou seja, que não é micro e pequena empresa, qual que é o limite para a negociação? O valor que pode ser, diria o programa? Não tem limite, doutor Manuel. Então tá bom. Eu vi que numa das hipóteses, não tem, quando a coluna juros e a coluna multa aparece que não há desconto. Existe um desconto sobre o débito total, mas não especificamente em juros e multas, é isso? Não, existe sim, doutor Manuel, sobre juros e multa. O que é que nem sempre existe o desconto de juros e multa. Então, por exemplo, quando o senhor pega a modalidade de contencioso administrativo fiscal com utilização de crédito e prejuízo fiscal e o débito é de alta ou média recuperação, não há redução de juros e multa, porque a lógica, entre aspas, do governo eu já estou dando um benefício de você pagar com prejuízo fiscal. Então, como há uma média ou alta recuperação desse débito, eu não vou te dar desconto. Tá bom, beleza. É isso que eu queria saber. Algum ponto mais que você queria complementar ou conseguiu esgotar o tema? Não, da minha parte eu estou ok. Manuel? Doutor Paulo, oi. Manuel, eu queria só fazer um apontamento nessa questão aí da transação, até da experiência que a gente teve, que é o seguinte: a gente teve uma alteração na Receita Federal sobre a CAPAG, a capacidade de pagamento, a fórmula da capacidade de pagamento. Então, contribuintes que eram D viram C, que eram C viram D, e aí, na minha experiência, muitos dos casos a gente teve que pedir a revisão da capacidade de pagamento, porque não foi considerado, por exemplo, dívidas
com o Estado, dívidas com o município, juros de financiamento, etc. E é muito importante olhar para essa capacidade de pagamento, porque tanto a Receita quanto a Procuradoria, elas exigem realmente que não tenha a capacidade de pagamento necessária para pagar em dinheiro, para aceitar que eu pague grande parte com prejuízo fiscal. E isso é uma redução bastante importante, tá, gente? E essa CAPAG, se não for disponibilizada, você consegue consultar via Regularize. Muitas vezes eu tenho autuação com solidário e aí possivelmente o solidário faz a proposta até por conta da CAPAG. O precatório a gente pode usar de qualquer forma, independentemente da capacidade de pagamento, porque o precatório está com autorização na Constituição. Mas o desconto e a CAPAG é importante. Também, se o débito for inscrito em dívida ativa, ou seja, está no conta corrente, ele é inscrito em dívida ativa, aumenta o valor, mas às vezes é melhor, porque negociação em proposta individual na Procuradoria, apesar de eu ter que me limitar ao prazo, né, dos 160 meses, etc., apesar de eu ter que me limitar ao prazo, eu consigo escalonar as parcelas. Muitas vezes eu provo que, num ano X, eu tenho um faturamento previsto menor, como agora, com mudança de governo, eu pago menos, e vou subindo aos poucos esse pagamento, respeitando o saldo final até o final do prazo legal do parcelamento. Só essa observação aí. Doutor Paulo, algum arredondamento final, algum comentário que você deixou de fazer, porque eu cortei o seu tempo, que você gostaria de fazer agora nesse encerramento? Eu só queria também abordar essa questão da transação. Me parece que o que não pode acontecer, e isso em algumas situações está acontecendo, é você ter tratamentos diferentes entre Procuradoria e Receita Federal, a dependendo do estado da arte do débito, da dívida, e a depender dos instrumentos disponíveis para apurar aí qual é o rate da empresa, né, em função da CAPAG. O ideal, e eu acho que há um movimento nesse sentido aí por parte do Ministério da Fazenda, é que as regras fossem as mesmas. Não há que se discutir, por exemplo, eu tenho mais vantagens em fazer uma transação na Receita ou na Procuradoria ou vice-versa. Tem que analisar onde está o débito. Se o débito está na Procuradoria, faça-se, então, as regras se aplicam à transação na Procuradoria, mas as mesmas regras, o mesmo rate, o rate da Receita tem que ser o mesmo rate da Procuradoria, porque senão vai ficar um jogo. Eu prefiro que minha dívida que está na Receita seja encaminhada para a Procuradoria, porque lá eu tenho um rate melhor. Isso não faz o menor sentido. Ou lá eu consigo utilizar mais prejuízo do que eu conseguiria na Receita, ou vice-versa. Isso acaba burocratizando e trazendo não conformidade para a empresa, para o interessado. Olha, se o débito está na Procuradoria, ok, passe a transação conforme as regras estabelecidas, padronizadas no âmbito dos dois órgãos, né? Outra questão importante é que essas regras sejam mais transparentes, né? Eu acho que a Karen comentou isso. Porque muitas vezes a CAPAG ela é um formulário que o contribuinte insere lá dados, há sim uma possibilidade de recorrer do rate, mas esse recurso também é muito automatizado. Por exemplo, você pode ter um balanço de uma empresa perfeito, só que tem elementos de negócio dessa empresa que não estão espelhados no simples ativo e passivo da empresa. Isso tem que ser apresentado para quem for analisar o processo. Olha, eu estou bem hoje, mas olha o que vai acontecer comigo, com a minha empresa amanhã. Amanhã eu não vou ter essa situação favorável. Eu preciso resolver agora para minorar o meu dano do amanhã. Então, essas questões, eu diria assim, precisam um pouco mais de, primeiro, definições claras dos parâmetros, mas também um pouco mais de interação dentro desse conceito de conformidade, né, que os fiscos estão buscando entre o contribuinte e o credor da dívida. Se eu entendi direito a ressalva que a Karen fez, ela está conseguindo agregar nessa análise de capacidade
de contencioso, se é de altíssima ou de baixa solução, trazer para a análise da Receita as dívidas que a empresa também tem com tributos de outros entes federativos, é isso, cara? Não, não, isso aí é para efeito da Capag. O que acontece? A gente está com um problema da empresa. Eu vivi isso várias vezes, Manuel. A Procuradoria vira e fala assim, ou a Receita vira e fala assim, você consegue pagar até tanto por mês. Ela olha como se ela fosse uma instituição financeira e está certo, para poder cobrar eficientemente. Ela diz, você pode pagar até 100 por mês, número simbólico. Eu tenho que provar que não, que a minha disponibilidade de pagamento é 30 por mês. Por quê? Porque a fórmula que ela tem automática, como disse Dr. Paulo Ricardo, a fórmula que ela tem automática, Manuel, ela não considera muitas coisas. Ela tinha problema no passado, mudaram a fórmula, ficou pior para muitos casos, melhor para outros, até eles usam a mesma Capag na Receita e na Procuradoria. É que a Procuradoria, e no final, quem analisa a fórmula da Capag é uma pessoa específica da Receita. É uma parte específica designada da Receita. O problema é que a Procuradoria ela tem muito mais preparo e mais equipe para tocar a transação do que a Receita. Isso já foi demandado, estão aumentando a equipe da Receita para olhar as propostas individuais. Se tiver boa a minha Capag e for bom para a minha adesão ao sistema, ok, muito mais simples. Mas, normalmente, quando eu tenho lá um conjunto de coisas, a proposta individual é a única saída. É isso que eu falei. Até porque na adesão com prazo eu não consigo discutir Capag. Beleza. Doutor Alberto, 2 minutinhos para você de canja, para a gente poder encerrar o seminário logo em seguida. Então, primeiro, reiterar o agradecimento aí, o convite. Acho que alguns pontos que foram trazidos aqui, até pela Karen, a Karen ajudou muita gente no debate aí, para a gente aprimorar. Aquilo que faltou foi debate, viu, do Simples Cajá, antes de virar PEC 46, né? A questão de justiça fiscal por tributar no destino, eu tenho ressalva em relação a isso, porque a tributação, a justiça fiscal não tem a ver com tributação só no destino, porque você tem também investimento em empresas que se vai de infraestrutura de municípios e estados até na origem, né? Então, a tributação subnacional, que entre estados ou entre municípios, ela tem que levar em consideração o financiamento dos entes também, né? Então, aqui haver e a tecnologia permite esse compartilhamento, né, entre origem e destino, que cumpre o papel do orçamento. Porque se botar 100% de destino, aí vão ter que criar fundo para fechar os de origem. Então, começa a gerar outros problemas. Então, é importante ter um trade-off aí entre origem e destino, né? A questão de problemática de destino, que a doutora Karen colocou também, com certeza, só que uma emenda constitucional não resolve tudo, né? Aliás, esse é um ponto que está tratado, inclusive, em serviço peculiar e é sofisticado, a definição jurídica em relação a destino para serviço, e isso está bem delineado na lei complementar do ISS Nacional, que não tá protocolado ainda, né? Mas está, por exemplo, no livro que você pode ver ali, cara, pode baixar no site, tem lá a minuta da lei complementar do ISS lá, não protocolada ainda, que a gente tratou desse ponto lá. E, por fim, um outro ponto que... a questão de não tratar o todo, tem a CBS, dividendos, cara, desculpa, não vai acontecer. Na ditadura poderia acontecer, mas no governo democrático, que a força no parlamento não é tão grande, é impossível, até esse governo, em início de mandato, é impossível ele tentar jogar essa força política toda para aprovar tudo em relação à tributação. Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, porque às vezes vem um produto errado e é todo errado, né? E aí complica mais ainda. Então, temos que resolver por partes essa questão. E a questão da tributação da renda versus consumo. Ora, para começar, só quem tributa renda no Brasil é a União. A União, se eu entender PIS e COFINS como consumo, que aí tem as ressalvas aí que eu respeito, obviamente, então que a União começa a resolver esse problema na União, né? O problema é que os estados e municípios, os maiores, normalmente, são financiados por tributo sobre consumo, né? Então, esse é o ponto, né? Então, vai haver algum outro tipo de transferência constitucional que prejudica, inclusive, o Pacto Federativo. Então, é uma conversa que o Simples Cajá, ele dá as bases do sistema para conversas como essa serem feitas seriamente com dados reais, e não dados hipotéticos
de POF, pesquisa orçamento de família e coisa que o vale. Bom, enfim, paro por aqui e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, a pessoa do Manuel. Muito obrigado, doutor Ricardo, doutora Karen, doutor Paulo, doutor Alberto, muito gentil vocês disponibilizarem esse tempo para nós. Eu vou devolver a palavra agora para a Jamile, eu antes roubaria mais 15 segundos de todos vocês. Eu tenho muita restrição, particularmente, à tributação no destino. Quando você passa na Castelo Branco, lá na região de Boituva, você vai ver um cheirinho de um óleo, qualquer uma indústria lá que produz óleo, e aquilo se espalha por toda a cidade. E as cidades estão doidinhas para receber essas indústrias químicas dentro do seu município, porque recebe a participação dos municípios. No dia em que a tributação for no destino, essas indústrias, refino de petróleo e outras, que possam criar algum dano ao ambiente, vão ser tudo jogado fora, como ninguém quer dentro do seu território uma cadeia pública. Vai acontecer exatamente com isso. Então, vai ser uma tal de expulsar dos seus territórios empresas que possam criar algum dano, algum desconforto ao município, exatamente porque o dinheiro não vai ficar ali, vai pagar o preço sem ter indústria. Mas, doutora Jamile, por favor, você pode dar o encerramento? Obrigada, doutor Manuel. A gente tem uma pergunta aqui do Itacir Antunes da Silva, eu vou combinar com ele que a gente manda por escrito, pode ser, para a gente conseguir finalizar? Pessoal, muito obrigada pelas palestras. Eu acho que ficou um gostinho de quero mais. Acho que a gente podia pensar em mais um evento desse para a gente ter essa continuidade e conseguir finalizar e até ter tempo de trazer, né, o pessoal trazer esses questionamentos. Então, já fica um convite para uma próxima. Obrigada, doutor Manuel, pela organização e quem esteve conosco todo esse tempo. Obrigada. Muito obrigado a todos vocês. Bom dia a todos. Obrigado, hein? Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.